Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, agradecendo a você pela gentileza da companhia e pela audiência. Para quem sintonizou a Band agora, seja bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. E hoje nós estamos discutindo um assunto, daqui a pouquinho temos uma reportagem sobre o transporte coletivo de Campinas. E você que utiliza o ônibus, o que você acha do transporte coletivo? É seguro? Os ônibus estão limpos? A frota é renovada? O preço da passagem é condizente com o serviço que é prestado pelas companhias que são concessionárias? Esta pergunta está no meu Facebook, facebook.com/valtercena.jornalista. Entre em contato conosco, esse aí é um vídeo que um usuário do transporte coletivo, cansado de sofrer com ônibus mal conservados, acabou enviando aqui pra gente. A repórter Lícia Manjavac foi lá, checou a situação, conversou com outros usuários e constatou que a situação é bem difícil nessa linha específica, que a gente vai ter os detalhes daqui a pouquinho. E olha, outro assunto importante. A chuva que caiu em Capivari no fim de semana deixou casas alagadas e famílias desalojadas na cidade. Para você ter uma ideia da gravidade, o atendimento na Santa Casa foi prejudicado por conta dos problemas causados pela água. Vamos conversar agora com a repórter Eliete Zanotti, que acompanha a situação. Boa tarde, Eliete. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos os telespectadores. O prédio da Santa Casa, Sena, tem mais de 100 anos. Ele teve toda a frente prejudicada por conta das chuvas que caíram nesse final de semana. Existem várias rachaduras. 2 marquises da frente correm um risco de desabamento. Os setores de raio-x e maternidade foram interditados pela Defesa Civil e pela Secretaria de Obras da cidade. Os pacientes que estavam em 4 quartos na maternidade, que foram comprometidos com as chuvas, eles foram transferidos para outras acomodações. Já o serviço de raio-x está suspenso e de tomografia também. A direção do hospital pretende fazer o escoramento das paredes para depois fazer um levantamento dos riscos e da segurança para voltar o atendimento. A Santa Casa é o único hospital público da cidade e atende aí outros 4 municípios, que dá uma média de 5.000 pessoas por mês. Então, nesse momento, o serviço de raio-x, tomografia e também parte da maternidade está comprometida e o serviço deve voltar aí depois dessa avaliação da Defesa Civil, dessa autorização para poder voltar com segurança. Olha, hoje... Nós estamos vendo, perdão, Eliette, nós estamos vendo a imagem da Santa Casa enquanto você fala aí, e o prédio, olha, a população lá está em maus lençóis, viu? Além do problema da chuva ter alagado, a gente está vendo que o prédio está deteriorado, quer dizer, há algum tempo o prédio está em situação complicada ali, a gente viu realmente estrutura, as paredes lá mal conservadas, aparentemente. Bom, Santa Casa também no Brasil todo, não é de hoje que está carecendo de ajuda, de recursos. Muitas Santas Casas estão mesmo à beira da falência, porque não consegue atender a demanda. Muitas vezes é falta de repasse, muitas vezes é problema com verba, mas alguns casos também de má gestão, de má administração. Com relação a famílias desalojadas, Eliette, você tem algumas informações? São 18. 15 delas são da Vila Moreto, um bairro que é muito atingido. Todos os anos acontece a mesma coisa, o problema de enchentes. Elas foram para casas de parentes. Já outras 3 famílias que não tiveram para onde ir, elas estão num salão, né, reservado lá um prédio da prefeitura, e elas estão lá aguardando que o rio abaixe, se é que vai abaixar, porque tem previsão de chuva, mais chuva ainda para a região a semana toda, para elas poderem retornar para suas casas. Eu conversei com alguns moradores lá e eles disseram que todo ano é a mesma coisa. Nós já fizemos várias reportagens lá, lembrando que em 2010 o governo do estado, ele liberou lá para aquela cidade mais de 300 unidades habitacionais para tirar essa população que morava à margem do rio Capivari. Mas ainda, segundo o prefeito, com quem eu conversei hoje, né, das próximas medidas que devem ser adotadas, ele disse que é necessário ainda cerca de mais 50 unidades para tirar as pessoas que moram nas margens do rio. O problema é que essas pessoas, muitas vezes,
elas não são pessoas que invadiram, mas sim, na época em que elas foi loteado lá, elas tiveram permissão, então são donas das casas, por isso que elas não deixam, né, e continuam lá. E aí precisa ser feito um plano habitacional que dê certo, que encaixe essas famílias, porque elas não são, assim, pessoas do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que tem uma certa restrição. Elas teriam que se encaixar em outro tipo de programa. Então o prefeito diz que vai procurar o governo do estado para tentar relocar essas famílias e negociar essas famílias para que elas saiam dessas áreas de risco. Mas a situação é preocupante, porque na Vila Moreto, por exemplo, tem uma ponte lá e eles ficam o tempo todo olhando o rio, se o rio vai subir, se o rio vai abaixar, porque muitos não saíram por ter medo de deixar as casas e outras pessoas entrarem e levarem os seus pertences mesmo, aquilo que sobrou, e outros ficam à mercê, ficam aí no risco ainda da iminência de uma nova enchente que pode acontecer aí nas próximas horas. É uma situação tanto complicada para essa nova administração, porque a cidade nem resolveu ainda quem é o prefeito da cidade, que é o presidente da Câmara, que está interinamente administrando lá. Então, assim, é uma situação muito complicada para quem precisa, nesse momento, de uma ação efetiva do poder público. É complicado mesmo, você lembrou bem, Eliette. Como não tem nenhuma administração definitiva, é mais complicado ainda, porque a cidade, numa hora dessa, tem que mobilizar recursos, tem que usar influência política, tem que conversar com os governos estadual e federal. Quer dizer, é muito complicada a vida ali. E Capivari, se eu não me engano, sofre também de vários problemas. Além dessas inundações, tem o problema que quando o sistema Cantareira solta uma quantidade excessiva de água, acaba desembocando aqui no nível do rio e alaga boa parte da cidade também. O problema é que as cidades baixas, onde tem ali, né, principalmente as partes da população ribeirinha, essa população fica à mercê realmente, porque não tem muito o que fazer, não tem margem de manobra. A cidade não consegue aumentar o escoamento da água, não consegue remover as famílias dessas regiões de alagamento, de enchente, para outro lugar mais seguro, mais alto, e o que a gente vê entra ano, sai ano, os mesmos pontos, os mesmos trechos acabam gerando os mesmos problemas. E não tem previsão, portanto, para essas famílias retornarem às casas, né, Eliette? Não, segundo a Defesa Civil, né, há muita previsão de chuva ainda para os próximos dias da semana toda, e enquanto isso elas ficam no aguardo. Quem está na casa de parentes e conseguiu tirar as coisas, a Defesa Civil está disponibilizando caminhões, então quando elas que estão mais próximas ao rio aí vê que o nível vai subir, para retirar os pertences para não ter tanto prejuízo. Mas muitas ainda insistem em ficar, que também tem essa questão, né, Sena? Então é um tanto delicada a situação, eu diria assim, em Capivari. Ok. Muito obrigado a você, Eliette Zanotti, pelas suas informações. Eliette Zanotti volta com essa reportagem, com a reportagem completa que ela está produzindo de Capivari para o Band Cidade, que é apresentado pela Cíntia Absalonso, a edição de hoje, a partir das 6:50 da noite. Bom, vamos conversar agora com a Juliana Evers, a nossa moça do tempo. Ainda vem mais chuva por aí, né, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham. Como adiantou a Eliette, mais chuva até quinta-feira, pelo menos aqui na nossa região. Bem como nós falamos na semana passada, existe um corredor de umidade que está atuando sobre o estado de São Paulo. Ele vem da região amazônica, sentido Oceano Atlântico, passa pelo estado de São Paulo e deixa o tempo fechado, totalmente fechado. A nebulosidade intensa continua aqui. Hoje de manhã parecia que tinha dado uma trégua, esse tempo muito chuvoso, mas não. Agora à tarde as pancadas de chuva continuam e temporais isolados não estão descartados. Juliana, esse volume de água que caiu aí em Capivari, em algumas cidades, especificamente em Capivari, esse volume está acima da média, do padrão para esse período? Tem alguma coisa de anormal ou não? Não, Sena. A Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE, disse que ele está dentro da normalidade. No verão chove bastante, então as pessoas não têm que se assustar com isso. A questão é que chove muito em um espaço de tempo muito curto e por isso que provoca os alagamentos, os desmoronamentos, como a gente viu aí nas cidades da região. Como está a situação dos municípios nesse instante? Hoje pela manhã eu conversava com o Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil, e ele dizia que 11 cidades estavam em estado de atenção e outros municípios em observação. Como é que é a situação agora?
Sena, ao todo são 12 municípios em estado de atenção. São eles Águas de Lindóia, Amparo, Bragança Paulista, Cabreúva, Capivari, Itapira, Itupeva, Jundiaí, Lindóia, Serra Negra, Socorro e Valinhos. Todos esses municípios registraram mais de 80 milímetros de chuva nos últimos dias e por isso estão em estado de atenção. Bom, como você já antecipou, por enquanto não há trégua, né? A chuva continua, pelo menos nessa madrugada, amanhã. E tem a previsão aí da temperatura mínima e máxima para a região? Temos sim, Sena. Como o tempo continua nublado, as temperaturas não devem subir. A máxima fica em 22 graus aqui na nossa região e a mínima 18. O tempo fechado continua pelo menos até a quinta-feira, quando esse sistema nebuloso que está sobre a nossa região deve dar uma trégua, deve perder um pouco de força. Mesmo assim, no domingo ainda há previsão de chuva. Então, sexta e sábado pode ser que o sol apareça, mas no domingo as chuvas voltam com grande intensidade sobre a nossa região. Ok, muito obrigado mais uma vez, Juliana Evers, pela sua participação aqui no Brasil Urgente. A Juliana volta no Band de Cidade também a partir das 6:50 da noite. E olha, o desaparecimento de um adolescente de 12 anos, na verdade uma menina, uma adolescente de 12 anos, deixa a família de Bragança Paulista preocupada e ansiosa. A menina estava de férias na casa de parentes quando decidiu sair sem deixar pista. Quem acompanhou esse caso foi a Lícia Manjavac. Traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. De férias da escola, a estudante Luana Menezes Borba, de 12 anos, foi com a irmã à casa da avó em Jundiaí. Juntas, elas passaram 2 semanas descansando e se divertindo. Tudo parecia estar bem, até que no último dia 12, quando os pais das meninas ligou dizendo que iria buscá-las, Luana desapareceu. Ligaram avisando que ela tinha fugido no dia que ia buscar ela, né? A irmã que estava com ela só conseguiu ver quando a garota pulou o portão e fugiu. Depois disso, a família não teve mais notícias. Ela tá de calça jeans, ela tá com um casaquinho rosa, uma regatinha preta por baixo. O pai não consegue entender o que possa ter acontecido. Segundo ele, a garota, que sempre foi estudiosa e carinhosa, não tinha motivos para sair de casa. Eu não sei nem o que pensar, né? Mas ela estava tendo algum problema em casa? Não, em casa com nós aqui não, né? Com quem? Comigo e minha tia que ela mora, não. A cada hora que passa, só aumenta o desespero da família. Eu não tô comendo, não tô dormindo. Sem saber por onde procurar, os parentes pedem ajuda. Só peço que quem esteja com ela ou que viu, que ligue 190, né? Ou quem esteja com ela, que mande ela embora. Eu peço pra ela, se ela estiver me vendo, que ela volte, ninguém vai bater nela. Bom, o apelo aí da família, a gente, claro, né, reforça o apelo da família para que a adolescente, se estiver assistindo a nossa reportagem, ou se algum amigo, se alguém que souber o paradeiro dessa adolescente, que entre em contato com a família em Bragança Paulista para deixar o pessoal mais tranquilo, né? Pelo relato aí da família, a menina realmente fugiu de casa espontaneamente, então não foi o caso de um rapto, de um sequestro ou qualquer outra coisa mais grave. O problema é que a família nem desconfiava que essa moça, essa menina pudesse estar passando por alguma coisa, por alguma dificuldade ou descontente com alguma coisa dentro de casa. Aí vale o alerta que a gente pode aqui fazer uma especulação. Não sabemos efetivamente o que é que aconteceu, mas há o fato de que hoje em dia as famílias conversam cada vez menos, né? Os pais conversam cada vez menos com os filhos. A gente tem aí o advento das redes sociais e muitas vezes os filhos conversam, ficam lá trancados, horas e horas no mundo virtual e os pais não sabem efetivamente o que está acontecendo, com quem o adolescente está conversando e que tipo de conversa está se desenvolvendo. Há uma discussão muito complexa no mundo inteiro com relação à liberdade desses adolescentes nas redes sociais, no computador. Se o pai deve vigiar, se a mãe e o pai devem ficar sabendo, se o responsável precisa ou não monitorar a conversa e verificar. Há quem defenda que tem que ter um limite, que tem que ter a liberdade, isso não pode ferir a liberdade do filho, mas uma outra corrente acha que até essa idade a criança, o adolescente não é responsável pelos seus atos e os pais devem sim
ficar vigilantes até para cuidar da saúde do próprio filho, do próprio adolescente. O fato é que especialistas de todas as áreas se debruçam nesse caso para tentar uma solução aí para o futuro, porque cada vez mais o mundo virtual vai ficar presente na vida de todos nós. No caso especificamente, não dá para saber, é apenas uma especulação da minha parte. De qualquer maneira, dá para cravar com segurança que os pais não conversam com os filhos o necessário, o suficiente, o bastante. A gente verifica que os jovens preferem conversar com os amigos, preferem conversar na escola a conversar com os pais. Um assunto mais sério, um assunto mais delicado, os filhos normalmente não conversam com os pais. Isso justamente pela falta de diálogo, que de maneira geral impera na maior parte das residências. De qualquer maneira, é o apelo. A família que não tem ideia o que tenha levado essa moça, essa menina, a sair de casa, ela estava na casa de parentes em outro município, eles moram em Bragança Paulista, e a menina de férias, quando soube que o pai iria buscá-la, né, momentos antes do pai buscá-la, resolveu ir embora, desaparecer sem deixar qualquer informação. É realmente lamentável, né, para uma família que está passando por uma situação como essa, não é nada simples isso. De qualquer maneira, a gente sempre torce para que haja um final feliz e que a moça entre em contato e explique o que está acontecendo para a família ter a oportunidade também de ver o outro lado, oferecer alguma ideia para esse adolescente, para ela voltar para casa e ter um final feliz. Olha, outra informação aqui da reportagem do Brasil Urgente. Bandido é preso depois de quebrar telhado de uma loja e furtar roupas em Campinas. Um comparsa dele conseguiu fugir com parte dos produtos. Alícia Manjavá, que acompanhou também essa história. Eu quero ver aqui no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Depois de passar a madrugada cometendo crimes, o ladrão dorme tranquilamente dentro da viatura da polícia. Ali, aparentemente sob o efeito de drogas, ele sequer se preocupa com o fato de estar preso. Denis Oliveira, de 30 anos, que já tem passagens por furto e receptação, foi flagrado quando furtava roupas deste comércio no centro de Campinas. O bandido entrou na loja depois de fazer este buraco no telhado. Enquanto ele agia do lado de dentro, um comparsa o aguardava do lado de fora. Mas a ação foi frustrada porque os moradores da região ouviram o barulho e chamaram a polícia. Eles estavam entrando, eram umas 3 horas da manhã, começou um barulho muito forte de lata, mexendo lata, e a minha mãe falou assim, é assalto. Na tentativa de impedir a ação, os vizinhos começaram a gritar. Todo mundo que saiu na sacada ligou para a polícia e veio várias viaturas e os vizinhos pegaram ladrão e aí eu acho que o ladrão que estava no telhado se assustou e saiu correndo. Quando os PMs chegaram, um dos bandidos já havia escapado. Denis foi encontrado ainda do lado de dentro do estabelecimento. Sem conseguir retirá-lo, os PMs precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros. Não conseguia sair, a gente acionou o Corpo de Bombeiros, a viatura deles compareceu no local, colocamos as escadas, tiramos o indivíduo. A proprietária chegou, reconheceu os objetos, estavam em poder dele. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e parte dos produtos roubados foi recuperado. Disse que era para vender, para comprar drogas. Aí, o bandido deu plantão à noite, depois ficou dormindo dentro da viatura. Olha a cara dele, ó. Tá dormindo, ó. Ele deu plantão à noite, dessa vez. Agiu na madrugada, aí como não é coruja, acabou tendo sono aí. Agora vai no chilindró, né? Vai ter que ver o sol nascer quadrado na cadeia por furto aí, né? Por arrombamento e etc. Vai ser indiciado ali, vai responder a um processo. Agora, cara de pau, hein? E o que ele fez naquele teto? Ele explodiu uma bomba no telhado da casa, da loja? É para roubar roupas. É claro que ele não vai conseguir revender roupa, né? Bandido não tem a menor noção, ele não vai ter uma banquinha para vender essa roupa. Ele deve trocar em algum lugar a troco de drogas, ou a menos que tenha alguma encomenda já, né? Algum outro comerciante que costuma... Esse é um grande problema da bandidagem que furta, né? Sempre tem um comerciante que acaba fazendo a receptação daquela mercadoria.
Não dá para saber se nesse caso específico era a mesma coisa. É o nóia lá, né? O bandido que é viciado em qualquer coisa, especialmente o crack, acaba roubando, tentando pegar tudo que vê pela frente para tentar transformar aquilo em mais uma pedrinha de crack. É um problema, é uma epidemia já, né? Mundial, essa questão do crack. As autoridades também discutem para verificar o que fazer para conter o avanço desse vício. É muito difícil, é muito complicado. Agora, um baita susto os donos dessa loja aí, hein? Um baita susto, escutou o barulho de... Olha o buraco que abriu no telhado. O engraçado é que depois que vai preso, vai aquele pessoal dos direitos humanos e fala assim, não tem nem escada para ele subir no beliche. Ele sobe no telhado, meu filho. O bandido sobe no telhado. Eu já vi na Condição de Repórter também uma reunião dessas, né? Que o pessoal foi lá visitar o presídio, o pessoal dos direitos humanos, aí viu, falou, não tem escada nos beliches para o preso subir, né? Não tem colchão de mola, aquela conversa. E aí a gente fica pensando até que ponto, né? Vale esse conforto para a marginalidade. Olha, e a polícia procura o autor do disparo que matou uma estudante de enfermagem de 36 anos em Campinas. A mulher voltava de um curso quando foi baleada na cabeça em frente ao prédio onde morava. Testemunhas relataram à família da vítima que viram Simone fugindo do suposto assassino. Vamos acompanhar aqui no Plasma. Ney, aperte o play. No velório de Simone Maísa dos Santos, de 36 anos, a família ainda tentava entender o que aconteceu. A mulher foi encontrada morta com um tiro na cabeça na Rua Ema, no bairro Padre Manuel da Nóbrega, bem em frente ao prédio onde morava. Segundo a polícia, a vítima voltava do curso de enfermagem quando tudo aconteceu. Aqui no bairro, ninguém quis comentar o assunto, mas alguns moradores disseram que a rua fica deserta durante a noite. No local onde a vítima foi morta, as marcas da violência ainda podiam ser vistas. A mãe de Simone, que preferiu não dar entrevista, relatou que algumas pessoas teriam visto a filha fugir de alguém. A polícia chegou ao local logo depois de uma denúncia anônima feita pelo 190. A motivação do crime ainda é um mistério. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e vai ser investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa. Até agora, ninguém foi preso. Bom, a morte misteriosa realmente, alguns elementos começam a ser relacionados para a polícia, que agora tem a missão de tentar desvendar mais este crime misterioso que assola aqui a nossa região. É um problema. Crime de assassinato, de homicídio, tem uma dificuldade gigantesca de prevenção por parte da Polícia Militar, que realmente não sabe onde um assassino, né, à solta vai resolver fazer uma vítima aqui ou ali. Então tem uma certa dificuldade para as forças de repressão conter esse tipo de crime contra a vida. Por outro lado, muitas vezes há uma dificuldade imensa também para a polícia judiciária tentar remontar o mosaico e descobrir quem é o autor do assassinato. Por isso que a gente sempre fala que é bom quem tiver informações acionar o Disque Denúncia, tem o 3236-3040 em Campinas. Bom, e a gente está em contato agora com o delegado de polícia, que é responsável pela investigação, Luiz Augusto Mita. Ele está na linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, telespectador. Bom, inicialmente, doutor, eu queria saber do senhor o seguinte: há relatos aí na nossa reportagem de que testemunhas viram a vítima correndo de alguém. Algumas oitivas já foram feitas, o senhor já tem uma linha de investigação puxando para algum suspeito, não? Sim, então, desde o início, desde o ocorrido, uma equipe aqui do setor de homicídio esteve no local fazendo o levantamento inicial. Ali conversou com alguns populares, todos muito receosos de dar qualquer tipo de informação. A família foi intimada na época, na semana passada, e as oitivas já começaram sim. Já alguns familiares já foram ouvidos, já trouxeram informações sobre a vida da vítima, o que ela fazia, onde ela trabalhava. E também algumas pessoas disseram ter visto a Simone correndo no caminho ali do trajeto onde ela desce do ônibus, no ponto de ônibus, até a porta de casa. Então uma pessoa teria visto ela correndo, mas não viu
a pessoa que a perseguia, na verdade. Então restou prejudicado nesse sentido. Mas as investigações estão em andamento e vamos fazer de tudo aí para a gente poder chegar à autoria desse homicídio. Ok, doutor Mita, muito obrigado pela gentileza, uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Bom, e agora nós vamos mostrar para você o transtorno enfrentado pelos passageiros que utilizam a linha 3.50, que serve à região do bairro Gargantilha, em Campinas. A reportagem é de Lícia Manjavá, que traz aqui pra gente no Plasma, o Marcão. Ney, aperta o play. A gente paga pra gente ter dignidade. Passando aqui dentro, os nervosos que a gente passa dentro desse umas bombas relógio, eu tô falando. Ninguém acredita que a gente anda passando aqui dentro, ninguém acredita. As imagens deste ônibus que acabou de quebrar foram feitas pelo celular de um passageiro indignado. Há quase 10 anos, Rodrigo Delgado utiliza o transporte para ir trabalhar. Mas o que ele sente agora quando entra no veículo é medo. Tudo porque, por pouco, o coletivo não bateu quando o segurança voltava para casa. Rodrigo pegou o ônibus neste ponto por volta das 8 horas da noite. Poucos quilômetros depois, os passageiros ouviram um forte barulho. Por sorte, o motorista conseguiu evitar um acidente. Muito barulho, saiu fazendo esses barulhos. Circulamos, passamos até o posto de guarda da polícia e na hora que pegamos uma descida, teve um estrondo muito forte e a gente já estava na mão que se desloca com mais velocidade, onde as pessoas já entraram em pânico, começaram a gritar e o motorista, graças a Deus, graças ao motorista que estava com a gente, que estava guiando o ônibus, né? Graças a ele nós estamos vivos porque ele tirou o ônibus dessa mão mais rápida, onde passou um caminhão em alta velocidade atrás que quase colidiu com o ônibus. Quase colidiu, quase morremos. Quase morremos. E quem vai pagar a vida da gente? Vida a gente só tem uma, eu não quero morrer agora. Com a freada que deixou marcas na pista, passageiros se machucaram. Eu bati a cabeça, todo mundo que estava no ônibus bateu a cabeça, porque teve um momento que teve a freada, né? Teve esse impacto, um barulho muito forte, o motorista jogou para o lado, os carros buzinando, e essa freada fez com que a gente batesse a cabeça quem estava com um banco maior na frente, né? E como a gente estava num banco onde tinha um outro maior na frente, eu e minha amiga, a gente bateu a cabeça, mas a criança que estava no banco do lado caiu para frente também, o casal que estava na nossa frente se abraçou. É terrível, cara. Eu senti a sensação de quase morte, entendeu? Eu tô num estado, assim, meio chocado ainda, sabe? O que aconteceu aí, motorista, com a gente? O motorista não tem culpa de nada, a culpa é da empresa. Nem eu sei o que aconteceu. De acordo com o Rodrigo, o problema aconteceu porque o cardan, uma peça do sistema de transmissão do motor, arrebentou. Assim que os passageiros desceram, se assustaram com o líquido que estava vazando. Muitos chegaram a acreditar que fosse combustível. Olha o estádio que o ônibus está quase explodindo com um monte de passageiro dentro. Vejam isso, gente. Aqui, olha que palhaçada. É que o combustível olha aí, o combustível se pega fogo isso aqui. À espera de outro ônibus para continuar o percurso, os passageiros ficaram na beira da pista. Para a decepção de todos, quando outro veículo chegou, foi parado pela polícia. Nele, mais problemas foram encontrados e o motorista foi multado. Como é normal sempre um ônibus parar para ajudar o outro, esse parou, a polícia, como sempre, fazendo um ótimo trabalho, tiraram a documentação, pediram a documentação do motorista e do transporte também do ônibus. Simplesmente foi apreendida a documentação do ônibus, e mais 2 ou 3 multas, né? Foram aplicadas também e pedindo uma regularização em até 24 horas para eles se apresentarem lá novamente, né, no distrito policial, né, da rodovia, para fazer essa verificação, porque não tinha condição de circular, como sempre, né? Olha o estádio que o ônibus está quase explodindo com um monte de passageiro dentro. Vejam isso, gente. Aqui, olha que palhaçada. Tá aí. A gente tem outra reportagem sobre esse assunto que a gente vai exibir amanhã e também com as explicações. A nossa produção está em contato com a Transurc, que é a entidade que representa as empresas do transporte coletivo urbano de Campinas. Amanhã a gente vai conversar, portanto, vai ter aqui a posição da Transurc e também outra reportagem com relação a esse mesmo assunto. Uma situação realmente complicada. Esse ônibus aí faz a linha que serve a região do bairro Gargantilha,
na zona norte de Campinas. E olha, tem alguns, a gente pediu a participação dos telespectadores que entraram em contato conosco. O Gilson Ribeiro, por exemplo, diz que se a cidade não parar de crescer, o município não consegue acompanhar a evolução do transporte coletivo e serão necessários outros meios de transporte para melhorar a qualidade. Já a Nanda Gomide disse que os ônibus não cumprem os horários e o pior é a sujeira que os coletivos acumulam. Diz ainda a telespectadora que pagamos R$ 3,30 para andarmos em transportes sem qualidade e pagamos o que eles querem. Nós temos nossos direitos. Aí, portanto, alguns telespectadores entrando em contato conosco, a gente, à medida do possível, vai colocando também hoje e amanhã. A gente faz um rápido intervalo agora, o Brasil Urgente volta já, não saia daí.